Estamos ao vivo. Vamos lá. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom, né? Hoje podemos estar mais uma vez reunidos, desta vez comemorando, ou melhor, fazendo a nossa prece de comemoração ao nosso 19º aniversário de fundação. Então, é com muita alegria que todos nós estamos aqui, né? Eu, Luci, o Juan, né, o nosso presidente, o nosso querido companheiro José Lopes, que vai estar trazendo a exposição para nós na noite de hoje, em função, né, do nosso aniversário. Então, é com muita alegria que todos nós estamos aqui como representantes, né, do Centro Espírita Leão Denis de Cabo Frio, e não só como representantes, né, do Centro Espírita Leão Denis de Cabo Frio, mas como irmãos, né, como irmãos em Cristo, como irmãos como aqueles que somos simpatizantes da doutrina espírita. Então, é muito bom estarmos juntos e sabermos que vocês estão aí do outro lado, vibrando por nós, se confraternizando também, não é, conosco, para que o nosso culto de agradecimento seja bastante envolvente, não é? Então, é isso que nós estamos esperando, né, que aconteça, que a espiritualidade amiga envolva a todos nós nesse momento singular, né, porque não são todas as casas espíritas que se fundam e se mantêm durante 19 anos abertas, né? Muitas acabam antes desse período. Então, graças a Deus, nós temos o exemplo da casa que deu origem a todos nós, né, que é o Centro Espírita Leão Denis de Bento Ribeiro, do Rio de Janeiro, nos dando o exemplo, e nós vamos seguindo, né, também no nosso caminhar, e já estamos aí no 19º aniversário. Então, é muito bom. Então, nós estamos iniciando a nossa tarefa, mas antes que nós façamos a leitura do Evangelho, façamos a nossa prece de início, para que o nosso irmão José Lopes teça, né, as suas considerações em torno do assunto do Evangelho e também, né, o seu trabalho como trabalhador da Casa Espírita, né, do Centro Espírita Leão Denis de Cabo Frio, nós vamos passar, né, a palavra para o nosso irmão Juan, que ele tem um monte de novidades, né, e como todos os anos a gente sabe que ele toca os nossos corações, né, com as lembranças, com as coisas que ele traz. Então, que seja uma noite proveitosa para todos nós, que possamos todos estarmos unidos, no único pensamento, no único sentimento de amor e de fraternidade. Então, muita paz, e eu passo a palavra ao nosso irmão Juan, né, para que ele possa também fazer as suas considerações antes de iniciarmos o nosso trabalho efetivo da prece. Que alegria, meus amigos! 19 anos de trabalho, 19 anos do Centro Espírita Leão Denis, e a alegria de estarmos convivendo esse período todo, criando os laços de amizades, criando os laços de confraternização em torno da doutrina espírita, em torno do Evangelho de Jesus. E isso é uma alegria mesmo. Sentir todo esse mecanismo como construção do processo natural da reencarnação, construção do avanço de todos nós. E uma casa espírita, com certeza, não se constrói somente com paredes, né? As paredes são o que faz da parte material, mas a casa espírita se constrói com sentimento, se constrói com visão de vida espiritual, visão de futuro, se constrói com os laços das pessoas que fazem com que a instituição permaneça firme, sólida, e
vivenciar esses 19 anos, né, com a Casa Espírita, sentir a construção do coração de cada um de nós no Centro Espírita Leon Denis, em Cabo Frio. Eu lembro quando nós chegamos aqui, no céu aqui no Cabo Frio, quando viemos lá do céu de Rio, as nossas observações de convivência aqui nas instituições nos faziam lembrar dos métodos de trabalhos que o CELD, lá em Bento Ribeiro, tinha desenvolvido, como as visitas aos hospitais, as visitas aos enfermos dos lares, as atividades de atendimento aos moradores de rua, os vários encontros e os cursos que existem no Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro. Então, a saudade, essas vibrações ficavam em torno da mente de alguns de nós que já morávamos aqui em Cabo Frio, né? Saindo lá do Rio de Janeiro e vindo para Cabo Frio. E uma vez, conversando com algumas outras pessoas que também faziam parte do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, de Bento Ribeiro, que estavam por aqui, na região dos Lagos, e fomos conversar com o Altivo, né? E conversando com o Altivo, ele informou várias coisas em relação às propostas espirituais e também o amparo que a direção espiritual estaria dando a todo esse grupo que estava se reencontrando, porque nada era por acaso. E dentro dessa observação, a gente enxerga as necessidades de reunir pessoas, espíritos que reencarnam, de se reunirem com uma proposta que muitas vezes escapa, né, a nossa visão, escapa ao nosso entendimento, uma proposta de renovação íntima, uma proposta de nos reunirmos para objetivos mais esclarecidos diante do nosso avanço espiritual e moral. Então, esse grupo todo começou a se reunir e o Altivo falou que Dr. Erma disse, olha, faça um culto no lar na sua casa e com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E faça o culto do lar na casa de um outro companheiro que já desencarnou, que era o Macedo. Faça o culto do lar com o tema de O Livro dos Espíritos. E nós, assim, então, fazíamos esses estudos, e as pessoas iam chegando, os amigos iam se aproximando, e o grupo foi ampliando ao ponto de não conseguir mais ter condições de fazermos em nossos lares. Então, conversando novamente com o Altivo, ele disse que já era necessário organizar um lugar para que nós saíssemos dos nossos lares e pudéssemos efetivamente dar continuidade a essas propostas. E começamos a procurar vários lugares. E foi interessante que, conversando com o Altivo, ele disse assim, ó, Dr. Erma está dizendo aqui que existe uma rua onde tem uma igreja, vá lá e procure saber sobre isso. E nós procuramos, achando que era alguma coisa de uma igreja construída, né, sobre um terreno, e nós vimos assim uma lojinha escrito, né, Igreja dos Novos Tempos. Nós fomos lá, batemos na casinha lá, aluga-se, estava escrito. E nós batemos lá na casinha e a pessoa, que era o dono da casa, e disse assim, não, estamos alugando o local. E quando nós começamos a enxergar a proposta de alugar esse local, e para falar para o dono, né, da casa que eles eram evangélicos, porque era uma igreja evangélica ali, que tinha sido, né, que ali seria uma casa espírita. Foi muito interessante. O grupo todo se reuniu, começamos a fazer preces, e fomos todos lá conversar com o Senhor, alguma parte do grupo, e começamos a falar do Evangelho. O que vocês vão falar lá, vão fazer aqui? E começamos a falar do Evangelho, começamos a falar do amor de Jesus, da caridade, do bem, da proposta de levar a educação às crianças e tal. Aí ele disse assim, tá vendo, mulher? Eu estava fazendo as minhas preces, pedindo a Jesus para que enviasse alguém que pudesse dar continuidade ao Evangelho do Cristo e tal. Mas o que será aqui? Eu falei, será uma casa espírita. Aí as pessoas quase pularam da cadeira, né? E na conversa entre eles, assim, se entreolharam e sem saber o que falar, mas como eles já tinham dito que tudo bem, que eles aceitavam, sendo essa proposta, quando ficaram sabendo que era uma casa espírita,
e alguns achavam que era uma casa espírita que trouxesse algum tipo de dificuldade para eles. E a outra pessoa disse assim, mas é kardecista? É kardecista? Aí eu falei assim, é uma casa espírita, sim, a doutrina espírita, estudamos Allan Kardec. Ah, então tudo bem. E aí nós continuamos ali. Vocês veem como é interessante. O mundo espiritual busca um lugar que dá amparo para que o grupo possa se estruturar, possa dar continuidade. É uma vibração que é a proposta exata essa, de falar sobre Jesus, de levar o evangelho, e essas vibrações foram tão boas. Quando o grupo, então, começou a fazer as pequenas reformas lá na casa, e pintamos, né? Era uma salinha pequena, bem pequena, devia de medir uns 5x6 ou 5x7 o salão, para vocês verem o tamanho. E ficando naquela casinha, naquela sala bem organizadinha, tudo muito bem estruturado, chamamos então o altivo, e ele foi lá conversar com o grupo, e no dia 15 de outubro de 2001, foi fundado o Centro Espírita Leon Denis, com a participação da Zara, da Silvânia, da Zenilda, da Renata, a Adélia também estava junto, a Dona Gentileza, o Macedo, a esposa dele, o Silvio, que no momento não estava presente, o Silvio que chama, outro Silvio que era, não é o Silvio nosso psicólogo, não, era outro Silvio da época lá, que também estava presente, e várias pessoas que não puderam estar no dia, né? E nesse dia, então, o doutor Erma foi e trouxe uma palavra demonstrando a alegria que o mundo espiritual estava para dar continuidade às propostas para aquela região, onde vários trabalhadores do Centro Espírita Bento Ribeiro, do CELD de Bento Ribeiro, tinham migrado para a região dos lagos. E aí nós vimos chegar tantas pessoas com essa mesma questão. A Sueli, que era lá de Búzios, a Lucy, o seu Homero foi fundador do Centro Espírita Leon Denis, lá em Bento Ribeiro, há mais de 50 e poucos anos. E o seu Homero também, com a dona Odaléia, começaram a participar, e foram chegando as outras pessoas, a Dirce, nas vibrações de trabalho com a Dirce, a Márcia Arruda, que passava ali na porta, não sabia o que era que estava acontecendo ali, e se aproximou também, e começou a participar, mesmo com as portas fechadas, porque ainda não tínhamos o estatuto para que o CELD aqui em Cabo Frio pudesse funcionar, e várias coisas bacanas foram ocorrendo. O grupo foi se fixando e foi começando a formular suas ideias, e o processo de encontrarmos um lugar também para os trabalhos assistenciais foi muito bacana, foi muito interessante. Um dia a Dirce teve um desdobramento junto com um outro amigo que era um educador, e eles tiveram uma ligação de pensamentos em torno de levar amparo às crianças, ajuda à evangelização e ajuda à educação. E eles dois conversaram, então, depois, e então eles vieram conversar conosco. E nós olhamos assim, poxa, vamos ver que lugar é esse. Falamos lá com o altivo, e a Dirce havia dito que tinha um prédio, que é o prédio da obra social, que teve toda uma estrutura de ligação com a Dirce, com o irmão dela, o João, e esse prédio estava lá, de uma certa forma, parado. Então, começamos por comodato, né? Aquele prédio foi cedido por comodato para que pudesse ser feito um trabalho lá. E o altivo veio aqui para conhecer o prédio, que seria, então, a obra social Antônio de Aquino. E quando o altivo esteve lá, o altivo foi e falou assim, olha, doutor Erma está nos falando que aqui vocês não terão, assim, trabalhos com pessoas com grandes misérias, como é no Rio de Janeiro. Não, aqui o trabalho será em 3 pontos importantes, será um tripé das tarefas do CELD aqui. O trabalho da medicina espiritual, o trabalho de educação do espírito e o trabalho da divulgação da doutrina espírita. Então, nessa primeira parte, vocês terão todas essas atividades aqui, na obra social Antônio de Aquino. Mas depois vocês vão conquistar outros prédios, onde vocês estarão
dando continuidade em prédios separados às atividades de educação, as atividades que serão aqui na obra social da medicina espiritual e as atividades de divulgação da doutrina espírita, com os encontros, com os cursos. Nós achamos tudo aquilo assim bastante interessante, empolgante, e ele falou assim, que vocês façam um comodato de pelo menos 10 anos de trabalhos aqui. E aí, então, fizemos o comodato, e com o comodato lá assinado, um contrato de empréstimo de cuidado do prédio, depois o João quis vender o prédio, né? E estava encerrando o comodato. Foi muito interessante esse momento de olharmos o mundo espiritual e enxergar todo um trabalho que já estava sendo feito lá e que não podia parar. E ele precisava de fazer a venda. Então, fomos lá conversar com ele. Ele disse assim, então, qual a proposta que vocês têm? Nós só queremos comprar o prédio. Mas o que vocês têm para dar de entrada? Não temos nada. E ele fez todo o cálculo, ele mesmo organizou todo o cálculo. Ele disse assim, não, vocês não vão ter condições de dar entrada mesmo. Não, pagar esse valor, vocês não vão ter condições de pagar. E ele dividiu em 8 anos as parcelas para que nós pudéssemos pagar. E as intermediárias, de 6 em 6 meses, então todo mundo começou a trabalhar empolgado, feliz, e conseguimos, depois de 8 anos, quitar o prédio que é hoje a Obra Social Antônio de Aquino. Nesse período, as atividades de educação também migraram para o Instituto de Educação Camille Flammarion, que hoje todos conhecem dos trabalhos que ocorrem na Camille Flammarion. Então, assim, a gente vê esse tripé se fazendo. As propostas de trabalhos que migraram para a Rua Piracicaba, né, um prédio também cedido. Quando nós estávamos lá na Rua Antônio de Oliveira Gama, ali no momento das construções, e não tinha mais como subir outro andar, já estava no 2º andar, a direção espiritual falou, já é hora de vocês saírem daqui, para vocês ampliarem a tarefa. Aí fomos com companheiros lá na Rua Áustria, que existia um terreno adquirido na Rua Áustria, e fomos lá ver se tinha condições de construir ali na Rua Áustria. E eles falaram assim, olha, aqui não tem condições de vocês construírem, porque o terreno aqui é quase igual ou menor do que o que vocês têm lá. Se vocês forem fazer um salão aqui, vai ser daquele mesmo tamanho, não vai ter condições de ampliar para o que vocês querem. Aí ficou um pouco assim, inseguro do que se fazer naquele instante, e uma pessoa que estava junto disse assim, vem cá, vamos ali em tal local. E ele nos leva num terreno, onde também era uma igreja, que é lá a Rua Piracicaba, e mostra lá aquele prédio lá nos fundos, e todo aquele terreno à frente, e diz assim, aí é o suficiente para vocês construírem a sede do Centro Espírita Leon Denis. Aí nós ficamos felizes, né, em olhar aquele terreno todo na frente, e falamos assim, que maravilha, mas como nós vamos construir um centro espírita aqui na frente, se lá atrás tem um prédio, tem uma igreja? Novamente a igreja, né? Aí eles disseram assim, não, é esse prédio todo e esse terreno, isso tudo é para que vocês possam avançar nos objetivos do Centro Espírita Leon Denis. E a pessoa doou todo aquele prédio, todo aquele terreno. Olha o que é a maravilha do que significa o amor no trabalho do bem. A dedicação de todos nós, o sentido de cada um de nós, no objetivo de levar a divulgação da doutrina espírita e os vários encontros, e nós enxergamos que o CELD tem 6 reuniões públicas na semana. Tá? Isso é para a gente avaliar os objetivos do que Leon Denis, que é o nosso patrono, deseja de cada um de nós. De Baltazar, o nosso dirigente espiritual, deseja de cada um de nós. De Antônio de Aquino, com toda uma estrutura da obra social, deseja nos trabalhos assistenciais. E o bondoso Dr. Erma deseja de cada um de nós confiança, alegria, forças, para que a gente possa enxergar tudo o que foi alcançado nesses 19 anos. E os trabalhos de amparar, de socorrer, de abraçarmos uns aos outros, não é? Porque todos nós somos necessitados, né, de ajuda.
Então, aquele prédio foi todo reformulado, reorganizado e migrou-se da rua Antônio de Oliveira Gama, que hoje é a sede onde é o Instituto Altivo Panfiro, e todos foram, em 2016, né, todos foram lá para a rua Piracicaba. E assim nós estamos olhando esse percurso até os dias de hoje. 19 anos se passaram, todos os que estão aí presentes, né? Todos colaborando com carinho, com amor, com dedicação. Muitas e muitas pessoas foram chegando, e com certeza cada um tem a sua história, cada um tem o seu sentimento, cada um tem o seu valor, e todos nós estamos reunidos nas propostas imensas dos trabalhos que o Centro Espírita Leon Denis tem a desenvolver. Então, nesses 19 anos, a gratidão tem que ser enorme por todos nós, um ao outro, né? Porque ninguém pode fazer uma atividade sozinho, e um sustentando o outro, com certeza, por muitos anos nós estaremos olhando o Centro Espírita Leon Denis ampliando suas tarefas com os encontros, com as atividades de amparos assistenciais, com os trabalhos de educação, de cursos profissionalizantes, sendo direcionados lá no Instituto Altivo Panfiro. Então, temos tantas tarefas, desde a creche e do processo de ensino fundamental na escola Camille Flammarion, levando conscientização junto com as famílias e orientação a essas crianças que estarão percorrendo esse período, desde a creche até o término do ensino fundamental, um conhecimento de doutrina espírita, no sentido de reconhecer que é um espírito, que está num grupo familiar, reencarnou com seu objetivo de provas e expiações para avançar, sabendo entender as dificuldades que vai passar, mas sabendo também entender que tem pessoas que se preocupam com eles, né, com essas famílias. E quando esses jovens todos, desde a creche, passarem por esse período todo com as suas famílias, numa estrutura de educação assim, o que nós não estaremos oferecendo para um mundo melhor? Cada um de nós, no seu foco de trabalho íntimo, né, levando o seu amor e a dedicação para o nosso Brasil, para a nossa cidade do Rio de Janeiro, com a parcela que cada um tem no Centro Espírita Leon Denis, em Cabo Frio. Então, existe muito, muito a se fazer. Nós vamos assistir um pequeno vídeo, que não deu para colocar tudo o que poderia se colocar nesse vídeo por conta de 19 anos, mas alguns trechos pequenos foram colocados aí, e também sentindo que a pandemia, né, pelo vírus, nos distanciou fisicamente, mas não paralisou o amor e a ligação de todos nós com o que o Centro Espírita Leon Denis nos oferece, né? Que o Centro Espírita Leon Denis representa para cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe, que nos fortaleça, que os nossos guias estejam aí envolvendo a cada um nos seus lares, que os dirigentes espirituais da Casa de Leon Denis estejam abraçando a cada um em seus lares, sentindo o amor e a dedicação de todos vocês por construir, né, o Centro Espírita Leon Denis nesses 19 anos. Então, vamos assistir o vídeo e depois a Lucy vai dar continuidade. Tá bom? Um abraço, um bom estudo para todos nós. A questão 799, né, que o Juan deu para nós, né,
que só realmente destruindo o materialismo nós podemos caminhar em direção ao Criador. E ele começa dizendo assim, que nós servimos de modelo, né, para outras pessoas. Como assim? A pessoa chega ao centro, pede uma informação para quem está na recepção, ou está ali na hora do passe, depois na hora da saída pede uma informação para aquele médium que ministrou o passe, ou vai ali na secretaria conversar com a secretária. Todos nós que ocupamos alguma posição, seja de apoio, seja mediúnica, seja qual for, nós temos que ser exemplos, porque estamos sendo constantemente vigiados pelos espíritos desencarnados e pelos encarnados também. É muito fundamental para nós, porque é essa força do meio, do campo espiritual, do campo material, é que vai manter a nossa casa, através do pensamento, como ele fala lá na frente, né? Um pensamento positivo, um pensamento de ver momentos ruins, como esse que nós estamos vivendo agora, de uma separação em que não podemos estar materialmente dentro da casa, quer dizer, presencialmente, mas, na verdade, muitos de nós está aqui sem existir a tarefa, né? Vivendo isso aí. Outros trabalhando, fazendo palestra, outros, o pessoal da evangelização. Enfim, não parou a casa. O pensamento mantém a casa viva, mantém a casa em franco progresso. A nossa flor está lá, na Piracicaba, bonita e radiante, apesar do Covid-19. Não é ele que vai nos abalar. Então, essa consciência da vida espiritual como muito importante para que nós tenhamos uma casa que seja de acolhimento material e espiritual, de atendimento, e principalmente do nosso equilíbrio, das nossas quitações de vidas passadas, de nosso refazimento, exige cada vez mais da gente. A gente sabe que a vida atribulada do mundo de hoje, muitas vezes, impede da gente se dedicar até mais, cara. Mas se a gente consegue pegar uma ou duas tarefas na obra social, no Centro Espírita Leon Denis, cada um de nós vai formar uma corrente, né? E se nosso pensamento consolidar nessa corrente de uma forma positiva, nós vamos fazer como Marta e Maria, né? Toda casa tem um guia espiritual responsável daquele lar. É para ele que a gente tem que direcionar meus irmãos que estão responsáveis aqui para falar quanta dor aflige o meu coração, quanto sentimento de ódio penetra o meu e reage no meu físico, quantos espíritos devem estar aqui necessitados de paz, de amor, de esperança. A vocês, trabalhadores do bem deste ambiente, que esses fluidos possam servir de pacificação, que esses fluidos possam servir de equilíbrio, e vai irradiando.
vezes o médium fica muito preso à palestra ou a alguns encontros, mas não faz o estudo mais aprofundado ou mergulha em livros que possam te trazer mais conteúdo. Tudo isso faz parte deste crescimento dentro da mediunidade. Quando eu digo, tá, gente, que às vezes alguns médiuns não aprofundam-se no estudo, não são críticas que estamos trazendo aqui, não. O que nós estamos a conversar aqui são as dificuldades nossas. Algumas pessoas, talvez, não tenham o hábito mesmo do estudo. Outras, talvez, tenham até dificuldade da leitura. Livros como o de André Luiz, para quem não tem o hábito da leitura, ou o português, como ele coloca, às vezes fica de uma interpretação bem mais difícil. Então, nós temos que estar sempre atentos a essa busca e a esse diálogo. Ou seja, as incertezas nascem daquilo que eu desconheço, daqueles olhares que eu não sei exatamente aonde colocar os meus olhares, né, diante da mediunidade. Diante das necessidades das pessoas que a gente encontra pelo nosso caminho e diante da gente mesmo, né? Porque a gente consegue, através da doutrina, ver que os laços espirituais, eles permanecem, né? Mesmo que o espírito, mesmo que o desencarne, não faz com que os espíritos, né, se desliguem. Existe uma continuidade de laços familiares, existe uma continuidade de espíritos que vêm afins e espíritos também que vêm te testar até que momento está a sua fé, a sua certeza no crer, no acreditar naquilo que você está se propondo a fazer e a conhecer. Porque a doutrina, a gente tem muito conhecimento, mas a gente tem muito momento que às vezes fica assim, será que eu devo realmente crer na vida espiritual? Será que realmente existe a vida espiritual? Mas para quem realmente já tem a certeza, tem o conhecimento, quem consegue, né, se interligar com o mundo espiritual de alguma forma e entender, né, esse mundo espiritual consegue manter-se firme diante das lutas, diante das dificuldades. Nós colocamos Deus muito longe. E estar em Deus é viver a nossa vida, buscando viver a nossa vida de acordo com a lei, procurar observar o que Deus nos afinhou, né? O que Deus nos coloca de disponibilidade de recursos para a vida, procurar observar a natureza, procurar observar os recursos que Deus nos dá a todo tempo, as amizades, os carinhos, as afeições, mesmo os desafetos, mesmo os inimigos que nos trazem muitas vezes lições, procurar observar toda a estrutura de vida e de vitalidade que existe no próprio mundo, de beleza que existe. Então, procurar sentir Deus, procurar, como ele diz aqui, permanecer em Deus.
como foi bom, não é? Bom, Nós vimos. um pequeno pedacinho, né? Então, agora, né, que já estamos assim bastante sensibilizados, né, com as imagens, com fragmentos dos estudos que nós temos tido oportunidade de vivenciarmos, mesmo em nossos lares, mas como se estivéssemos em nossa casa, nós precisamos efetivamente entrar, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, para podermos fazer o nosso estudo de agradecimento pelos 19 anos de fundação. Então, nós faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, e o item 5, os trabalhadores do Senhor. E, posteriormente, né, faremos a prece e eu passarei a palavra ao José Lopes para que ele faça as suas considerações. Então, vamos lá. Os trabalhadores do Senhor. Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento, gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e lhes recusastes estender a mão, e esmagastes o fraco, em vez de ampará-lo? Por que pedis graça, vós que procurastes recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a desejastes. Não pensais nada a mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus realiza nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis. Marcou cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpe o salário dos servidores corajosos. Porquanto, aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, e que se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, queridos irmãos, eu convido a todos, né, para que, mais uma vez, possamos unir os nossos pensamentos para fazermos a prece de início ao nosso estudo, à nossa prece, né, em comemoração ao nosso aniversário. Senhor Deus, querido e bondoso amigo Jesus, estamos aqui, mais uma vez, reunidos para realizarmos, Senhor, o nosso culto de agradecimento por mais um aniversário. Que nesse momento possam juntar-se a nós a espiritualidade amiga de nossa casa, Baltazar, Antônio de Aquino, Doutor Erma, né, o querido amigo Altivo, e tantos outros espíritos que sabemos fazem parte da tua seara, Jesus, e também fazem parte da equipe de trabalhadores do Centro Espírita Leon Denis. Assim,
que juntos, encarnados e desencarnados, possamos estar, né, vibrando, né, em agradecimento pela oportunidade de todos nós estarmos nos dois planos da vida, nos confraternizando com a confiança e a certeza de que estamos fazendo aquilo que nos foi orientado, aquilo que nos foi determinado. Porque, como foi dito pelo nosso irmão Juan, ao início, né, da nossa confraternização, a espiritualidade já sabia que nós todos estaríamos unidos para essas realizações. Então, Senhor, abençoe esse momento, envolva com as vibrações, né, de sabedoria ao nosso irmão José Lopes, que estará utilizando da palavra, para que todos nós possamos sentir a responsabilidade que temos de manter a nossa casa firme, a nossa casa equilibrada, a nossa casa com maiores possibilidades de atender a todos aqueles que nos procuram. Assim, Senhor Jesus, com a certeza de que estaremos, né, tendo um bom momento de estudo, que seja com a tua permissão, a permissão da espiritualidade, mas, acima de tudo, com a permissão de Deus, que nós iniciamos os nossos trabalhos em torno da prece do nosso 19º aniversário. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao nosso irmão José Lopes. E Jesus abençoe a sua oratória. Graças a Deus, meus irmãos, com grande alegria, estarmos hoje comemorando esse momento tão especial. Nosso agradecimento a Jesus, aos espíritos amigos, todos que nos envolvem, dando oportunidade do trabalho. E vendo essa harmonização, desde a fala do Juan, da Lucy, as imagens que foram trazidas para nós, muito mexe com nossos corações, nos trazendo alegria, né? E vendo tantos rostinhos amigos, conhecidos, outros que nós não conhecemos, são aqueles que chegaram no primeiro momento na casa, e vamos vendo a caminhada de cada um, né? Eu tive a oportunidade de chegar no ano de 2007, pela obra social Antônio de Aquino, onde fui recebido, cheguei lá um domingo, fui muito bem recebido e comecei ali a conhecer as atividades da casa. O CELD estava na sua primeira laje ali na rua de Antônio de Oliveira Gama, foi o momento que eu cheguei, e vindo de outra casa, já tinha feito os estudos, até com pretensão, achei que eu ia chegar ali e já fazer um trabalho de médio, né? Aí o Juan falou, não, você começa os estudos de novo. Aí nós iniciamos todos os estudos com alegria, com orientação do bondoso Dr. Erma, que colocou para nós assim uma visão de futuro, né? Mostrando possibilidades de desenvolver atividades. Sempre colocando assim, mais adiante, né? Falando da quantidade de fluidos, você tem muitos fluidos, precisa trabalhar, e me direcionou aos hospitais, com grande alegria, fiquei quase 7 anos fazendo essa atividade, muito importante, fazendo os estudos paralelos, e ele me apontando, né? Mais adiante você tem um compromisso nos passes de cura, fazer o magnetismo, e compromisso também na divulgação com a fala, e mostrando para nós possibilidades, e sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Como cada um de nós que em algum momento chegamos, é apresentada a direção encarnada e a direção espiritual apresentam um projeto, digamos assim, de possibilidades. E cada um de nós sabemos, conforme foi bem colocado hoje aí, os espíritos têm todo um trabalho de direcionar nós para chegarmos naquela casa que nós temos um compromisso, uma afinidade. Temos muitas casas maravilhosas que trabalham em toda a região, mas a gente vê que grupos vão se posicionando onde encontram uma afinidade maior de trabalho. E somos direcionados por esses espíritos bondosos. Então, nós, em algum momento, chegamos. Aí, cada um de nós, com certas habilidades, aquisições já adquiridas, uns se identificam em trabalhar na administração, outros na manutenção do prédio, outros na divulgação, no uso da palavra, outros no atendimento aos espíritos, na desobsessão, no passe de cura, outros na manutenção do prédio, que é tão importante, outros nessa arte tão maravilhosa de cuidar dos alimentos. Então, a gente vai vendo que todos nós, com essa força magnética, nos atrai e vamos compartilhando um com os outros aquilo, o pouquinho que já adquirimos. E vendo, meus irmãos, que uma casa espírita não se faz só com a mão.
precisa de muitas mãos. Ação espiritual e muitas mãos operantes. Precisamos um dos outros, precisamos compartilhar e entender também, que é muito importante, que todos nós temos as nossas lutas. Nos encontramos em algum momento ao longo dessa caminhada, hoje com 13 anos no CELD, os amigos mais antigos com 19. Ora, qual já não teve um momento difícil na casa, de uma dúvida, de um questionamento? Todos nós. Então, chegamos na casa espírita como um educandário, como um hospital, onde precisamos ir nos curando. Encontramos muitos espíritos afins, encarnados, outros que a gente tem mais dificuldade, mas fica para nós o quê? Eu preciso, tudo isso que eu estudo, eu preciso aplicar. E não é fácil, meus irmãos. Tem momentos que nós ficamos com vergonha, porque às vezes nos desequilibramos e precisamos ter a humildade nesses momentos difíceis, independente do que nós tivemos já conquistado na casa espírita. Temos a humildade de buscar o socorro no atendimento com outro irmão, um desabafo, buscar nos reequilibrarmos e voltar novamente à atividade. Então, se nós chegarmos na casa na proposta de identificar erros, nós vamos encontrar vários erros, não temos dúvida disso. Mas nós temos que pensar, primeiramente, olhar para dentro de nossos corações e ver assim, poxa, se eu tenho uma série de lutas ainda, como eu posso cobrar perfeição desse grupo que está compartilhando esse momento reencarnatório comigo? Não. Cada um de nós temos que dar a nossa contribuição, mas olhar adiante assim, meu Deus, que bom que eu consegui chegar até aqui. Que bom que eu consegui na casa espírita já ir trabalhando. Chegamos, né, cada um de nós sabe a sua história, eu digo por mim, com tribulações diversas, conflitos enormes, e você vai trabalhando, frequentando as reuniões, vai acalmando o coração e vai criando essas metas assim de crescimento, de progresso. E sabendo que é um desafio constante. Nós somos desafiados diariamente a vencer a nós mesmos, mudar hábitos, frear aquilo que são paixões que não podemos mais. Tudo isso é o autoconhecimento que a doutrina espírita nos oferece. E a importância, meus irmãos, também de falarmos de doutrina espírita, de exemplificarmos doutrina espírita, porque muitas vezes a gente pode trazer um tema que não é espírita, mas precisamos adaptar esse tema dentro da base doutrinária, pois uma casa espírita fala de doutrina espírita. Temos que estar muito atentos com isso, para ir podando muito bem, podando as enxertias que podem chegar em algum momento de ideias que não condizem com a base doutrinária. Então, uma casa que vai se estruturando como a nossa, com 19 anos, é o cuidado muito grande que a equipe de Leon Denis tem de manter essa base segura, sólida, de acolher, de compreender as lutas daquele que chega e, às vezes, trazendo o conflito interior. Tem uma pequenina historinha que nos ajuda no dia de hoje, nesse momento tão gostoso de estarmos juntos, né? Ouvindo as mensagens de tantos amigos que estão nos assistindo, que nos conta assim, é do livro Chico Xavier, Mediunidade e Luz, de Carlos Bacelli. Ele nos conta que, certa feita, um homem, um médium da casa espírita do Chico, que frequentava, chega para o Chico e diz, Chico, eu gostaria que você perguntasse uma coisa para Emmanuel. Eu cheguei na casa espírita, já me tornei um médium da casa, mas eu sinto um vazio enorme no meu coração. Eu sinto um vazio que eu não consigo preencher. Eu tenho uma vida profissional estabilizada, tenho um bom rendimento, tenho uma boa casa, tenho uma estrutura familiar boa, mas eu sinto um vazio e uma tristeza. E Chico, observando ele, percebe a presença do bondoso Emmanuel, que diz assim, Chico, diga para ele que o que está faltando para ele é distribuir mais coisas com os mais sofridos, a alegria de ser útil no trabalho do bem, a alegria de contribuir para que ele possa encontrar realmente a verdadeira felicidade. Então, meus irmãos, estou falando essa pequenina fala, mostrando para nós que a casa espírita, essa estruturação toda, que tantos trabalharam na construção, nos compromissos financeiros que a casa adquire para poder expandir, esses corações bondosos que contribuíram, como o Juan colocou para nós, com doações grandes, como foi o caso da Rua Piracicaba, a gente vê que há um projeto espiritual para todos nós que chegamos na casa espírita. Então, mesmo que a gente possa achar assim, em algum momento, nossas coisas estão um pouco monótonas, ora, vamos
olhar mais amplo. Tem todo um trabalho espiritual que nos direcionou a chegar em algum momento no céu para nos dar a oportunidade de trabalhar. Chegamos, e a partir daí, o que eu faço? O que eu faço com essa boa nova que já está chegando no meu coração? Eu preciso levar a outros mais necessitados do que eu mesmo. Então, dentro da nossa casa mesmo, todos nós precisamos do ombro, precisamos conversar, precisamos nos olhar, nos abraçar. Então, nesse momento do afastamento social, sentimos muita falta de estarmos juntos, né? De compartilhar aqueles momentos, de olhar o mundo de perto, um abraço, sentimos falta. E precisamos, meus irmãos, estarmos vigilantes, porque esse distanciamento é algo que nós temos que levar muito, muito em consideração, porque nós sabemos quando nós temos informação do bondoso Dr. Erma, que quando estava ativa a casa no sentido de presencial, o que ele falava para nós, quando nós nos afastávamos por um tempo, uma viagem, um motivo que a gente ficava um período longe da casa espírita. A orientação da casa é qual? Retornar para a casa espírita e ficar na vibração, né? Ficar ali, voltar, assistir palestras por algumas vezes, ficar no apoio algumas vezes, para depois retornarmos àquela posição que ocupávamos. Então, esse distanciamento, nós também perdemos, se nos tivermos vinculado às lives que a Casa Espírita nos apresenta, às palestras públicas, se estivermos buscando essa aproximação, nós corremos o risco de perder a vibração. E para retornar depois é difícil. Então, precisamos estar vigilantes. Essa estrutura toda que foi montada para que nós possamos, nessa encarnação, aproveitarmos, não deixemos esse momento de afastamento, perdemos nosso foco. Mesmo à distância, vamos participar dessas reuniões que acontecem de harmonização, que a Dirce traz, que outros trazem, que o Juan também apresenta para nós, vamos participar para que possamos manter essa ligação forte com a nossa casa, manter a alegria de estarmos unidos, para que, quando for no tempo de Deus, passar esse momento e estarmos novamente em nossa casa, nos abraçando, trabalhando, desenvolvendo diversas atividades. Então, a gente vai vendo que, hora ou outra, acontecem as lutas que nos visitam, mas caminhar para frente, com alegria, e ver nesses projetos que o bondoso Dr. Erma coloca para cada um de nós, que somos médios da casa, que somos trabalhadores, que chegamos em algum momento, essa proposta, né, de crescimento. Né? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Estude, trabalhe, faça isso. E olha dentro dos nossos corações e vê o quê? A necessidade de nós espíritos. O que nós trazemos? Se eu preciso me ocupar na divulgação com a palavra, a gente imagina, é claro, não pode dizer que é uma regra, que em algum momento eu posso ter usado essa voz, essa fala, de maneira equivocada, talvez. Então, oportunidade de levar agora coisas melhores, de falar do Cristo, de consolar um caído, mesmo que nós ainda não tenhamos grandes aquisições, mas nós precisamos trabalhar, precisamos levar o melhor. E cada função que tem na casa, todos têm a importância grande, tem muita importância em todas as atividades. Todos podemos ser úteis, porque nós, com nossas vibrações, com nossos fluidos, nós, digamos assim, estruturamos o todo. Então, a importância, meus irmãos, de olhar para o lado e ver o irmão que está chegando, o que ele está trazendo, o abraço, direcionar para as atividades, e como a gente vê lá o Espírito Verdade colocando para nós de maneira belíssima, espíritas, instruir-vos, espíritas, amai-vos. Então, a necessidade da instrução, porque na medida que eu estudo, eu amplio minhas possibilidades de compreensão das leis divinas, das leis naturais, eu tenho possibilidade de entrar pela leitura, pelo pensamento, nesses espíritos bondosos que ao longo da história da humanidade deixaram para nós um material de sabedoria, nós podemos. Então, a instrução é importante para me poder pesquisar. Essas pesquisas eu trago ao meu coração e, a partir daí, eu preciso trabalhar esse amor, desenvolver amor. Porque uma vez o amor estando consolidado, ou estando, digamos assim, em potência de crescimento, eu já consigo ter mais cuidado no trato com o outro. Eu já consigo, dentro da minha casa espírita, ter um olhar mais carinhoso para o outro. Eu já consigo segurar minha língua para que eu não cause distúrbios, conforme a página que a Lucília leu hoje, da importância daqueles que não causam estragos à obra.
aqueles que se prontificam a ser úteis serão os bem-aventurados, benditos de meu Pai, conforme o Espírito de Verdade coloca. Aqueles que souberam silenciar sua palavra para não causar dano à obra. Ou seja, o cuidado de nós filtrarmos, sabemos que somos todos impactados de maneira, digamos, pelos espíritos, impactados pelos encarnados também, mas o que a doutrina nos ensina, o que a casa, pelos estudos, nos colocam? Eu preciso saber reter, controlar meus impulsos, eu preciso saber filtrar, pensar antes de falar, para que eu não cause dano à obra, que eu não crie desarmonia no grupo. E quando eu estiver atribulado, eu busco socorro. Então, também, meus irmãos, eu sou um contador de história, né? Tem uma outra fala muito interessante que circulou recentemente nas mídias sociais. Sempre a gente fala com nossas palavras, mas não foge do conteúdo, colocando para nós assim, que a gente observa isso muitas vezes por onde a gente caminha, né? Um homem na sua igreja, essa história fala de um católico. Esse homem era trabalhador daquela casa, mas ele estava observando muitas coisas erradas que ele não gostava. E aquilo estava incomodando ele muito. Ele foi no confessionário, onde um padre ali estava para ouvi-lo, um desabafo, um atendimento fraterno. E ele colocou que ia sair da igreja porque havia muita fofoca, irmãs falando mal da vida do outro, pessoas se vestindo de maneira inadequada, e houve um desabafo enorme. E aquele padre, um homem sábio, muito inspirado, olhou para ele e disse: meu filho, eu gostaria que você me fizesse um favor. Que você fosse até lá na cozinha e pegasse 2 copos de água para mim, o mais breve possível. E para ele se deslocar desse local e ir até a cozinha, tinha que passar pelo salão onde estava acontecendo aquela missa. Estava repleto de pessoas. Ele passou por ali, foi lá, pegou os 2 copos e veio com muito cuidado, olhando a água e segurando firme para que não derramasse. E fez aquela trajetória toda e lá chegou diante do padre e entregou. E o padre pergunta assim para ele, muito sabiamente: meu filho, nesse seu trajeto, o que você viu de errado na sua caminhada? Com nossos irmãos aí no salão, você viu alguma coisa errada dessa vez? Eu falei: eu não vi nada, padre, eu não vi nada errado. Aí o padre diz assim para ele: mas por que você não viu nada errado? Você sabe por quê? Não. É porque você estava com as mãos ocupadas e com os olhos ocupados. Preocupado em não tropeçar e não derramar água, você parou de ficar olhando os outros. Você prestou atenção na sua função. Então, meus irmãos, essa pequenina fala é para mostrar para nós todos que estamos inseridos num grupo de trabalho. Hoje, nós, graças a Deus, no Centro Espírita Leon Denis, mantermos nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, para que a gente não fique tão preocupado em vigiar a vida do outro. Claro que sabemos que a casa tem sua disciplina, suas normas, e é importante que isso seja destacado, não temos dúvida disso, mas saber quanto tempo eu estou gastando com isso. É um tempo excessivo? Então, fica para nós, nessa nossa caminhada de trabalho, o cuidado para que a gente possa ser ponto de apoio. O bondoso doutor Bezerra de Menezes coloca de maneira tão bela para nós. Diz assim, que cada um de nós, na estrutura de uma casa espírita, somos como um feixe de vara. Cada um de nós é uma vara. Uma vara pode se quebrar, 2, 3, mas um fecho compacto forma, digamos assim, uma coluna robusta que não pode se quebrar. Ou seja, ações diversas chegam. Se a casa não estiver segura, perturbações diversas a visitam. Todas as instituições, todas as atividades do bem recebem forte impacto ainda. Mas por quê? Porque o mundo é de provas e expiações. Então, não está consolidado bem, então há impactos. Então, nós juntos, da casa espírita, quanto mais unidos nós estivermos, mais forte é a nossa instituição, mais seguro é o trabalho. Então, no momento difícil, vamos pensar assim: eu preciso ter cuidado. Eu preciso ser um ponto de apoio, não um ponto de maledicências, de ficar preocupado em vigiar a vida do outro. Que eu possa levar um conselho amigo, um abraço, que eu possa ser exemplo de tudo que eu estudo. Porque a melhor ação é sermos exemplo. E é difícil ser exemplo, porque todos nós temos lutas. E o problema das lutas é que, às vezes, a gente se apega só à hora que o nosso irmão erra. Esquecemos as coisas boas que ele faz. Então, fica para nós a necessidade do crescimento. Hoje eu estive ouvindo um pouquinho o Altivo, né?
quando visitando uma casa que está fazendo aniversário, ele conta muito interessante, que é o que acontece mesmo nas casas espíritas. Ele coloca assim: numa casa espírita, conforme eu já disse, as pessoas vão chegando pela orientação espiritual, o plano espiritual vai direcionando aqueles trabalhadores, e quando a gente começa a trabalhar na casa, a gente leva a nossa família, leva um amigo, assim a casa vai ficando robusta, vai crescendo. Convidamos, falamos a doutrina espírita, que é um mal bem que a gente pode fazer por ela, conforme Emmanuel coloca tão bem, é a sua divulgação. E esse grupo vai crescendo. Mas para esse grupo crescer seguro, nós, hoje que temos a oportunidade de termos estudado, estamos estudando, que o estudo nunca acaba, a gente vê o quanto a gente não sabe, o cuidado de acolher aquele que chega. O cuidado de falar daquilo que realmente está dentro da base doutrinária. O que a nossa casa tem a oferecer àquele que chega. Temos os estudos, o convite para o voluntariado, que é um trabalho maravilhoso que a casa coloca para nós. Vamos ser voluntariados, vamos trabalhar. A pessoa chega, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Mas sabemos, meus irmãos, para a gente fazer alguma coisa com eficiência, primeiro nós temos que nos habilitarmos. Fazer cursos, que é natural. Porque a gente chega cheio de boa vontade, mas precisamos da orientação para fazer aquilo dentro de uma disciplina, de uma norma. Então, fazemos os cursos e vamos, assim, sendo encaixado. E eu até falo muito para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, isso fica, para mim, muito forte, e para cada um, certamente, deve ficar. O desafio que fica em nossos corações. Eu preciso me desafiar constantemente a dar um passo adiante. Porque o mais fácil é ficar na zona de conforto, é chegar na casa espírita e ficar estacionado, no sentido de não se desafiar a fazer algo mais. Então, quando Kardec coloca para nós que fora da caridade não há salvação, precisamos estudar, instruirmos, mas a prática é a caridade. Aí temos a obra social Antônio de Aquino, hoje a escola Camille Flammarion, do exercício da prática do trabalho na caridade. Então, a casa se estruturou, a direção espiritual abriu várias vertentes de trabalho para que possamos exercitar a caridade. Procurar fazer o bem, procurar nesse convívio e burilando as nossas próprias arestas que criamos ao longo da caminhada. Então, o trabalho, eu preciso exercitar, eu preciso manter minha mão ocupada, e quando eu mantenho ela ocupada, não sobra tempo para que ideias, digamos assim, que não convém mais a mim, chegue e acople, cria vinculações comigo. Então, caminhar assim. Então, quando a gente olha o Juan apresentando aí a fundação, os trabalhos, até hoje eu pesquisando, hoje não, ontem com a companheira também que chegou na primeira hora, ela falando da fundação da Rua de Antônio de Oliveira Gama, daqueles buracos enormes, eu não presenciei isso, e falando do senhor Senra, né, que era magrinho, mas muito forte, entrou lá, trabalhou, instalando as sapatas, a sustentação daquele prédio, mostrando que quantas mãos, a nível físico-material, contribuíram ali. Então, a gente olha hoje, quando mostrou as imagens, os rostinhos, vê que cada um, digamos assim, nesse livro da vida do CELD, deixou lá sua digital, né? A sua marca. Uns já retornaram ao mundo espiritual, mas deixou sua contribuição. Então, que nós também, que estamos hoje nesse momento, possamos fortemente deixar nossa marca. Que seja uma marca de amor, uma marca de equilíbrio, de respeito, né? Respeitar o outro e saber que somos sondados constantemente, né? Quando estamos assim, temos a oportunidade de estar com o bondoso Dr. Herman, que ele coloca, né, a mão em nós, nos toca e diz propostas para a gente de trabalho, a gente tem que ter muito cuidado, que a tendência, eu digo até por mim, se a gente não estiver vigilante, a gente acaba se acomodando, porque ele mostra muito à frente, que para os espíritos a visão é muito ampla, que o tempo no corpo, a nível espiritual, os espíritos falam que é muito breve, passa muito rápido, e nós ficamos achando a encarnação muito arrastada, e aí às vezes nos acomodamos. Ele diz, filho, faça isso, vamos fazer isso, vamos abrir esse trabalho. Meu Deus do céu. Doutor Herman quer que a gente trabalhe. Então, a necessidade de sacudir a poeira, né? Preciso caminhar. E vendo, através do Conhece a Ti Mesmo, vendo assim, o que a doutrina está fazendo em minha vida, o que a casa espírita, o que hoje o CELD representa para mim de mudança. Eu olhar, por exemplo,
falando de mim há 13 anos atrás, quando eu cheguei, que mudança aconteceu em minha caminhada? Quando as propostas foram apresentadas de trabalho, o que mudou? Então, a gente vê, primeira coisa que a doutrina espírita nos mostra muito claramente, né? A gente vê o pouco que sabemos. A gente lê, estuda, pesquisa, temos a alegria de hoje divulgarmos a doutrina espírita, que é um bem enorme, que foi nos ofertado pela espiritualidade. Estudamos e vamos vendo assim. Aí ouvimos outros irmãos falando, muito mais preparados, vendo quão pouco nós sabemos. E quão pouco ainda a gente, se não estiver vigilante, aplica no dia a dia, no ambiente que estamos inseridos, porque nós não podemos ser só espírita dentro da nossa casa. Nós temos que ser espírita onde estivermos. É no trabalho, é nas facilidades que surgem, nos interesses do mundo, eu tenho que ser espírita. Então, meus irmãos, é um compromisso muito grande. É uma chapa quente, mas para o nosso progresso e para o nosso crescimento. Então, que não percamos nenhuma oportunidade de trabalharmos. Então, como fomos convidados, preciso voluntário que sejamos o primeiro a levantar a mão. Estou pronto. Estou pronto para trabalhar. Estou pronto para me desafiar a crescer. Então, isso para nós é proposta maravilhosa. E a gente vê os espíritos apontando para nós o mundo espiritual, as sociedades do mundo espiritual, mostrando o duplo da casa espírita, o que acontece a nível espiritual, de uma reunião pública, por exemplo, de um atendimento na casa espírita, mostrando toda a ação de muitos espíritos trabalhando, e às vezes a gente chega ali, né, uma luta enorme, com dificuldade de lidar com tudo aquilo. Então, aponta para nós a doutrina, os estudos que nós fazemos no CELD, nas bases doutrinárias, aponta para nós o quê? A prece como algo relevante. Eu preciso buscar na prece o meu reerguimento, que serei visitado em algum momento por tribulações, pois eu ainda não adquiri a perfeição. Eu sou um espírito em prova e expiações. Tenho lutas para vencer, e essas lutas vão chegando na medida que eu vou me tornando mais robusto, mas eu não posso mais continuar sucumbindo como outrora. Eu preciso estar firme, e quando estiver enfraquecido, erguer o pensamento ao alto. Senhor, me dê força, me dê equilíbrio para que eu possa caminhar. O vazio que me visita o coração, que eu possa, conforme o caso do Chico Xavier, transformar em trabalho no bem. Pois eu sei que na medida que eu sou útil ao outro, eu vou preenchendo esse vazio no meu coração. Então, a casa de Leon Denis nos dá todas essas oportunidades de trabalho. Todos nós podemos, de alguma forma, ocupar algum espaço. Que não desanimemos, meu irmão. Então, com muita alegria, né, caminhando já para o finalzinho da nossa fala, de ver essas imagens, essa vibração tão maravilhosa que o CELD nos apresentou, e que possamos continuar mais 19 anos, mais 20 anos, ou quem sabe, né? E quem sabe também, quando retornar ao mundo espiritual, possamos ser trabalhadores do CELD e tenhamos essa possibilidade de conquista para podermos estar ajudando, movimentando forças. Então, que Jesus nos envolva, que os espíritos amigos, Baltazar, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Altivo, que tantas mensagens nos traz para nos reerguer, possam envolver o coração de cada um irmão presente, trazendo força, segurança e equilíbrio. Que Jesus nos fortaleça, graças a Deus. Agradecemos ao Lopes, né, pelas suas palavras, por ter trazido a nós, mais uma vez, a lembrança de tantos trabalhos, né, que foram desenvolvidos aí ao longo desses 19 anos, da participação dele, né, com o seu trabalho, sempre com a sua alegria, né, sempre nos envolvendo com tanto carinho nas atividades que desenvolve. E para podermos, né, já partir mesmo para o final da nossa prece, que nós possamos manter o mesmo espírito de equipe, no sentido da sustentação, do amparo para o nosso irmão Juan, para que possamos ouvir a mensagem da espiritualidade. Então, que possamos manter esse pensamento firme para ouvirmos aquilo que a espiritualidade tem para nós na noite de hoje.
Pela graça infinita de Deus, Pai, Baltazar, pela graça de Deus, caros irmãos, a jornada do progresso do espírito imortal se faz com as necessidades de demonstrações do desenvolvimento espiritual que adquire em cada momento na erraticidade, criando para a sua mente de espírito as necessidades de avançar na própria construção em si mesmo. Para isso, é necessário reencarnar. No corpo físico, o espírito desenvolve os objetivos que busca alcançar. Sendo assim, caros irmãos, vemos as propostas com Jesus, encontrando recursos na terra para que o bem, o desenvolvimento do bem, do amor, possa ser traduzido pelas mãos de todos vocês no exemplo, no trabalho íntimo, na caridade, na educação, no alívio às dores e, principalmente, no entendimento do reino dos céus, da vida espiritual. É necessário provas, é necessário momentos de reformulações do comportamento do espírito para que na Terra possa ser representado cada vez mais os objetivos que o Cristo nos ensinou. Quantos grupos de trabalhos existem? Grupos espirituais. Quantos mecanismos doutrinários existem na Terra? Quantas doutrinas e até mesmo quantos objetivos nessas doutrinas são desenvolvidos, caros irmãos, para a educação do espírito imortal. A todos vocês, espíritas, tenham a certeza de que planos são desenvolvidos porque vocês, enquanto espíritos, aceitaram, compreenderam, sentiram em vocês, na erraticidade, essas verdades do Cristo, trazida há milênios, onde os olhos de vocês se fecharam, onde as mãos de vocês não estenderam para amparar, onde a fala de vocês não levaram o alívio e orientações em outros tempos das existências. Clareando com a visão de várias encarnações, vocês hoje podem dizer para si mesmos: eu não deixarei mais com que os sofrimentos do passado retirem de mim os objetivos do progresso espiritual. Sendo assim, caros irmãos, encaminhamos a todos vocês nos trabalhos assistenciais junto a Antônio de Aquino. Encaminhamos a todos vocês nas atividades de reformulações do pensamento humano, com a mediunidade, com o desenvolvimento das emoções, com o entendimento de vida espiritual, com o bondoso Espírito Hermann. A todos vocês encaminhamos provas para conhecer de vocês esses objetivos que vocês mesmos traçaram na erraticidade. E se vocês, assim, identificam as dores que chegam a vocês, digam
para vocês mesmos. O fardo não pode estar sendo pesado, porque eu escolhi carregar este peso. O fardo não pode ser suportado, porque talvez eu não tenha conseguido desenvolver recursos em mim mesmo. Assim, vocês estarão vendo, caros irmãos, todo o apoio que existe um com os outros na casa espírita, na casa de Leon Denis, para que o fardo que vocês carregam possam ser um mecanismo de ajuda uns aos outros, para que vocês não estejam sozinhos, para que vocês compreendam esses valores e trabalhem juntos, sustentando uns aos outros e criando em vocês os recursos espirituais que desejam alcançar para o retorno à pátria espiritual. Muitos querem amenizar o orgulho sem compreenderem as suas falhas. Muitos querem fazer trabalhos da caridade sem compreenderem o sentimento do egoísmo. Muitos querem levar a palavra à distância sem compreenderem as aflições da agressividade. Muitos querem trabalhar na mediunidade, em capturar o pensamento de bons espíritos, sem compreenderem as lutas do próprio pensamento. Ah, caros irmãos, desenvolver mecanismos junto a todos vocês, buscando com Jesus, com Allan Kardec, com Leon Denis, é função de todos nós junto à casa espírita. Criarmos meios de vocês avançarem. Sintam-se abraçados por espíritos amigos de vocês de encarnações anteriores, que já superaram essas dores e conhecem o caminho da renovação íntima. Sintam em vocês a alegria do reencontro dessa existência e ajudem uns aos outros. Nesse período em que vocês estão vivendo, em que o mundo renova a sua conduta, podemos dizer a vocês que a falta da casa espírita, no sentido que todos buscam, de convivência material, deve ser sentido por vocês, o que vocês conviveram espiritualmente. Se vocês querem fazer o retorno dos trabalhos presenciais, pergunto a vocês, o que vocês cresceram nos trabalhos em equipe, coletivos, no bem? Se vocês querem retomar as tarefas em que vocês sentem falta, pergunto a vocês, o que essas tarefas mudaram o sentimento de vocês? Não se deixem levar pelas coisas materiais, porque ao desencarnarem, restará em vocês o que construíram, o que desenvolveram no coração, na mente e na certeza da vida do Espírito. Que essas vibrações envolvam o coração de vocês, estando no planejamento, o retorno às tarefas presenciais, vocês perguntarão a si mesmo: não estarei retornando da mesma forma que eu agia antes? Estarei retornando como um homem
como um espírito amadurecido dos valores espirituais nos trabalhos de convivência uns com os outros, para que a obra do Cristo seja realmente vivida junto a todos vocês na casa espírita, no Centro Espírita Leon Denis. As vibrações do alto envolvendo aos seus lares, e tenham a certeza de que os planejamentos de retorno estão sendo estruturados junto ao lar, ao amparo, na família de todos vocês. Muita paz, Baltazar. Jesus Cristo, abençoe e proteja a mente e o coração de todos os irmãos presentes. Desnecessário falar, caras filhas, das preocupações espirituais de todas nós junto a vocês. A cobrança que sente o coração de vocês, que lemos a mente de vocês dizendo para todas nós: preciso estar novamente nos trabalhos em que as vibrações com seus guias, as vibrações com o amparo no alívio às dores, nas várias tarefas que viveram, faltam na mente de vocês como se fosse algo que aflige, que gera uma descompensação. Então, dizemos a vocês, não impregnou na mente de vocês, não impregnou no coração de vocês, não impregnou na vibração da corpo de vocês, porque, caras filhas, nós temos visto ainda muitos de vocês aflitos. Trabalhem nas vibrações do coração de vocês e sintam as tarefas espirituais irradiando nas conquistas que alcançaram. Sintam em vocês os seus guias, traduzindo para todas vocês o amor e o amparo que receberam nos trabalhos presenciais. Sintam, fortalecendo a vocês a coragem, a determinação, fortalecendo a vocês o vínculo espiritual com todos eles, com todos nós. E não deixem jamais brotar no coração de vocês uma dúvida sequer do apoio que recebem de todos nós. Não deixem, filhos, porque as vibrações do alto que chegam a vocês estão sendo mais intensas ainda. E lembrem-se que agora o sentido que vivem no trabalho da casa espírita é a intimidade de vocês com seus guias. E nós estamos amparando, cuidando, para que vocês se sintam fortalecidos. E na medida que tivermos autorização, estaremos estruturando mecanismo de retomada, com amadurecimento, com valores superiores de vocês. E creiam, estaremos amparando e, ao mesmo tempo, direcionando a vocês uma posição mental, de postura, de condição de novos trabalhos na instituição espírita.
O abraço do Hermann aos vossos corações, criando com vocês vibrações de alívio aos seus corações e de alegria por todo este período, a qual vocês chamam de ciclos de anos na estrutura na casa espírita. Para nós é continuidade, porque não abandonamos, não encerramos nenhum trabalho, e que esperamos de vocês o mesmo vínculo com todos nós, nos trabalhos espirituais da casa de Leon Denis. O abraço do Hermann, sintetizando cá, o abraço dos vossos guias, junto aos seus lares, por mais um ciclo de tarefas na casa espírita. Paz, meus caros irmãos. Muita paz. E assim, queridos irmãos, estamos chegando ao término de mais um ciclo, né? De mais um trabalho. Dessa vez, a nossa prece, né? O nosso culto no lar, de agradecimento por mais um aniversário. Que possamos, envolvidos pela palavra da espiritualidade amiga de nossa casa, mais uma vez, juntarmos os nossos pensamentos para fazermos a prece de encerramento à tarefa de hoje. Querido Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, voltando o nosso pensamento a Ti, para agradecer por mais essa oportunidade. Agradecer, Senhor, pelas benesses recebidas ao longo do estudo de hoje, ao longo desse encontro e ao longo desses 19 anos de existência de fundação de nossa Casa Espírita. O caminho foi longo, árduo, mas temos a certeza de que com o Teu amparo, o amparo dos Espíritos amigos de nossa casa, muitos outros aniversários de fundação virão. Muitos outros momentos de confraternização virão. Que possamos manter sempre o bom ânimo, manter sempre, Senhor, esse pensamento de fraternidade. Que possamos nos sustentar cada vez mais como grupo, como trabalhadores da Casa Espírita. Que possamos fazer, como nos disse o Espírito de verdade na mensagem, na noite de hoje, que possamos trabalhar juntos para unirmos os nossos esforços, para quando tivermos que prestar contas ao Senhor, estarmos, não é, com a nossa obra terminada, estarmos com a nossa consciência tranquila de que fizemos o melhor, que nos amamos, que nos respeitamos, que nos ajudamos, Senhor, para podermos estar sendo trabalhadores da Tua seara. Assim, Senhor Jesus, que cada lar, na noite de hoje, possa ser abençoado, que todos nós possamos sentir a presença amiga desses espíritos, a confraternizarem-se conosco, porque precisamos muito desses irmãos para, nos nossos momentos de desvanecimento, de desvario, podermos estar, né, voltando o nosso pensamento a Ti e a eles, para nos sentirmos mais uma vez soerguidos diante das nossas dificuldades. Assim, Senhor Jesus, que possamos estar agradecendo a Ti, a Baltazar, a Antônio de Aquino, a doutora Erma, a tantos outros espíritos amigos que sabemos comungarem da seara do bem, da seara da paz, da seara do amor e da luz. Mas que o nosso agradecimento maior possa ser a Deus, por ter nos dado a oportunidade da vida, a oportunidade da encarnação e a oportunidade de estarmos
nessa casa abençoada, que é o Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio. E assim, com as tuas bênçãos, Senhor, com as bênçãos desses espíritos amigos, mas as bênçãos de Deus, que possamos encerrar o nosso momento de agradecimento e prece por mais um aniversário de fundação. Permanece, querido amigo, sempre junto a nós. E que seja em teu nome que, de nossa parte, nós possamos dar por encerrado os nossos trabalhos da noite de hoje. Obrigada, querido mestre. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, e todos possamos manter essas mesmas vibrações de alegria em nossos corações ao longo de um ano. Eu falo sempre, ao longo da semana, mas que possamos lembrar desses momentos que foram tão prazerosos, que foram tão importantes, da convivência que tivemos ao longo dos 19 anos e hoje, principalmente, sendo aí brindados com a mensagem do Baltazar, a mensagem do Dr. Erma, a mensagem do nosso irmão José Lopes, com as lembranças através das fotos, dos depoimentos que foram trazidos pelo trabalho dos nossos companheiros aí ao longo de tanto tempo. Então, que Jesus continue nos abençoando, que possamos amanhã, depois estarmos sempre juntos. Muita paz ao coração de todos, um beijo para todos e, graças a Deus, chegamos ao término de mais uma tarefa. Muito um abraço obrigada. a todos os corações, alegria de compartilhar esse momento, Lopes, Luci, que os nossos laços se fortaleçam com todos que estão à distância, muito mais. E tenhamos a certeza que as palavras de Dr. Erma e de Baltazar são palavras de um pai, de um pai que quer ver o seu filho caminhar, de um pai que quer ver o seu filho avançar na vida espiritual. Sintamos isso do amor deles por nós. Um beijo. Parabéns para todos nós. Felicidades. Muita paz. Muita paz.